Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para a gente trazer as informações do Palmeiras de hoje. E pessoal, virar a chave, já olhar para frente. Ontem foi uma derrota dolorida, 3-0 para a LDU. Resultado difícil de se reverter, mas vamos acreditar. Palmeiras no Allianz Parque, torcida empurrando, bota logo uns 5 atacantes de cara e ia pressionar os caras desde o primeiro minuto. Mas domingo teremos Palmeiras e Cruzeiro, 8h30 da noite, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos trazer as informações do Verdão, vamos reagir aqui no nosso canal, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto trazendo os jogos de hoje, dia 24 de outubro. Vinícius Nicoletti, que ontem participaram da nossa transmissão em Vitória e Vinícius e viram de perto o atropelo do time equatoriano, então, em cima do Palmeiras. Vitória, Vinícius, bom dia aí para vocês. Bom dia, amigos. Um beijo para vocês, para o fã de esporte que nos acompanha. Ao nosso Vinícius Nicoletti, que acabou de ser batizado. Bom dia para todo mundo. Dos passarinhos é aqui. Que o lugar que tá e a fase não tá boa. Pois é. Vamos lá então falar sobre essa partida, né? Um tabu quebrado não somente da LDU, vamos falar de um jogo desses, porque o Palmeiras, o Nicoletti trouxe muito bem durante a transmissão ontem, não perdia por um resultado desses, por mais de 3 gols, desde 1995, mas também do próprio Thiago Nunes. O Thiago Nunes, ele tinha 5 derrotas diante do Palmeiras, 1 empate e 1 vitória, agora tem 2 vitórias. Thiago Nunes está com tudo por aqui, viu? A galera tá comparando ele ao Bausa, que conquistou tudo com a LDU, inclusive o grande título da Libertadores de 2008. Então, existe muito respeito da torcida, da imprensa equatoriana como um todo, e existe essa sensação de que o sonho segue vivo, apesar de o Thiago Nunes também ter avisado. Sabemos que é muito difícil enfrentar o Palmeiras lá no Allianz, né, Nicoletti? É muito difícil. Também a virada do Palmeiras é o que a gente sentiu isso na conversa com o técnico Abel Ferreira, na entrevista coletiva do treinador e também na saída, na zona mista. Os jogadores, claro, passaram todos de cabeça baixa, sentindo essa derrota e passa por muitas explicações. Ele falou sobre as mudanças que ele fez na equipe, que não surtiram efeito. Ele mexeu na defesa, no meio-campo com o Emi Martínez, e o Emi Martínez não acompanhou o jogador que fez 2 gols na partida. O Veiga também deixou escapar pelo lado direito o jogador que ele tinha que marcar e o Palmeiras não conseguiu criar, principalmente no primeiro tempo. Então teve essa explicação tática, também uma explicação técnica e postura do time. Ele falou, tínhamos que competir mais, é o que ele sentiu, explicando aí essa derrota, e também teve uma parte da altitude de 2.800 metros, que o Palmeiras também ficou muito abaixo nesse quesito físico. Então, muitas explicações na saída. O Abel não estava revoltado assim, não, estava muito tranquilo, mas ele repetiu um mantra na entrevista coletiva, repetiu várias vezes a mesma frase: 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. Será? Vamos ver. Como você citou aí, desde 95 o Palmeiras não perdia por 3 gols ou mais de diferença na Libertadores. A última derrota foi em 95 para o Grêmio, tomou 5-0, um jogo atípico com 2 jogadores expulsos, e fez 5-1 no Allianz Parque. Tinha gol qualificado, então o Palmeiras precisava fazer 7 para se classificar. Agora a missão também é difícil, porque a LDU é um time forte e mostrou isso, né, Vitória? Exatamente. E assim, a gente já sabia, né, claro, cobrindo o jogo, mas o próprio Abel Ferreira disse que avisou os seus jogadores. A LDU está invicta na Libertadores. E dentro de casa tem apenas 1 derrota nessa temporada. Não era um time fácil. O próprio Thiago Nunes deu uma entrevista muito bacana, que ele até falou que às vezes falta para o jogador que está numa liga maior, né, e não falando diretamente sobre algum jogador do Palmeiras, ou enfim, mas falando sobre, às vezes precisa de um amadorismo um pouco maior dentro desses caras, tecnicamente são muito superiores, de repente, ao time da LDU, mas que tem o luxo, que vivem em outra realidade, que os caras que estão ali na LDU também estão lutando por algo que é muito grandioso na vida deles. Então eu achei muito bacana essa fala do Thiago Nunes e trazendo pra cá agora, porque não dá pra dizer que o Palmeiras subestimou a LDU, mas de certa forma a gente também, como imprensa brasileira, tá vendo uma LDU chegar que
pode bater realmente um finalista se chegar à final, né? Então, 17 anos depois, Nicolete. Pois é, e fica esse mantra do Abel Ferreira aí para o jogo da volta. 90 minutos é muito tempo no Allianz Parque. Será, Bruno? Ai, depois eu vou falar sobre isso, tá, Vinícius? Que no off aqui a conversa estava boa e eu tenho a resposta também daquela outra pergunta que a gente fez lá pro teu amigo, tá? Então a gente já volta com vocês dois também, com a Vitória e com o Vinícius Nicolete. A Vitória falou algo interessante, de subestimar o adversário. Aconteceu isso, Breider? Vocês enxergam assim? O Palmeiras subestimou a LDU? Não acredito que tenha subestimado. O Palmeiras acabou entrando... A Vitória, só para deixar claro, ela não falou isso, né? Ela levantou esse questionamento. É mais da opinião pública, que vê a LDU... Isso. A LDU não era cotada como favorita na Libertadores e tem derrubado brasileiros. E até nesses confrontos, né, contra times brasileiros ao longo da Libertadores, o time que conseguiu fazer a melhor atuação, o melhor papel e competir realmente contra a LDU, sobretudo na altitude, foi o Flamengo. Foi o único. Porque o Botafogo, na altitude, sucumbiu, e o Botafogo foi pior até mesmo no jogo no Newton Santos. O São Paulo, mesmo desperdiçando gols, também não conseguiu fazer gols na LDU, e o Palmeiras toma 3-0. Então, na época em que o Flamengo empatou lá, havia até um questionamento ao Felipe Luiz, se o jogo tinha sido ruim. O Felipe Luiz falou, empatamos com a LDU na altitude, é um time respeitável. Então, isso reforça a dificuldade de se bater um time como a LDU, um time muito bem organizado, que cresceu na mão do Thiago Nunes, mas vejo que o Palmeiras pecou por estar numa noite abaixo. E é isso, numa competição de mata-mata em Libertadores, o Palmeiras sabe muito bem. Se você entra abaixo, se você não entra com a intensidade, com a energia do jogo, com a concentração que se pede, vai acontecer o que aconteceu no primeiro tempo. Para mim, é mais um problema de concentração de um time que não conseguiu se ligar. E ontem até a altitude, para mim, pesou menos, porque no segundo tempo... Não pesou? Não, sempre vai pesar, mas não teve um impacto nas jogadas de gol, por exemplo. O Palmeiras foi atropelado no primeiro tempo. Com 30 minutos, o Palmeiras já não estava mais no jogo. Então, por tudo isso, eu vejo que foi mais um problema que o Abel vai ter de trabalhar para o jogo da volta. A mobilização talvez não tenha existido para esse jogo, ou... pecado, o Abel vai ter de fazer o dobro para conseguir um bom resultado na volta. Porque até contra o Flamengo, o Palmeiras também toma 3 gols no primeiro tempo, mas ali acho que ficou muito clara a questão individual de algumas falhas. Ontem não foi só individual, foi um domínio que o Palmeiras sofreu, Mari. Foi, de fato, assim, e claro, a gente, né, durante o jogo... abre ali os nossos questionamentos no grupo, as nossas ideias, enfim, de como o Abel deveria ter entrado com o time e etc. Mas aí depois na coletiva ele fala sobre exatamente a figura do Aníbal, por exemplo, que poderia ajudar, né, nessa cobertura dentro da área mesmo, que o Palmeiras deu muito espaço. Machucado, não estava à disposição banco de reservas, não é? E a informação do Daniel Bocato agora no ESPN.com.br que ele tem uma lesão na panturrilha. Na panturrilha, porque aí a gente até recebeu o questionamento, estava mesmo ou o Abel usou isso como desculpa na entrevista? Não, ele tem uma lesão na panturrilha, por isso não deve jogar nem contra o Cruzeiro e dificilmente também o jogo da volta, Mari. Exatamente. E aí é isso, né? Se apresenta ali uma questão de grupo mesmo, de elenco. Você perde o seu melhor volante por lesão, no caso do Evangelista. Você já perde uma segunda peça agora por lesão também. Você já precisa deslocar o Andreas, que quando ele estreia o impacto é imediato jogando numa outra posição. Então, de fato, ali as peças que começam a se mexer, elas impactam diretamente no resultado da equipe. Não acho que ele subestimou, zero, assim. Mas a LDU não sofreu nenhum gol em casa nessa Libertadores. Tem alguns pontos da LDU, assim como o Carreira mostrou pra gente ontem, um início, 15 minutos muito forte, enfim, intensidade. Aliás, peguei o Carreira já, hein? Já? Porque ele falou que era só 15 minutos. Não, foi 40 e tantos, e olha lá. Ontem foi impressionante. Mas a LDU sentiu, né, um Palmeiras já muito abatido, assim. Então, desestruturou. O Palmeiras, no primeiro tempo, ele não existiu. Não, Abel nocauteou, né? Aproveitou para nocautear. Claro, exatamente. Abel foi mal nas opções, né? O Kelvin, talvez o Giai fosse o mais adequado por ali, consertou a defesa no segundo tempo, o Veiga totalmente apagado e o M. Martínez muito desconectado do jogo, dando muitos passos à frente da defesa. Trazer agora os jogos desta sexta-feira, dia 24 de outubro, teremos hoje Série B, Novo Horizontino e Botafogo de São Paulo, Cuiabá e Remo, aí teremos Carioca B1, Goiano terceira divisão,
Liga Conferência da UEFA, tá tendo um jogo agora. Teremos campeonato inglês, Leeds e West Ham. Campeonato italiano, Milan e Pisa. Campeonato espanhol, Real Sociedad e Sevilha. Campeonato alemão, campeonato francês. Campeonato português teremos hoje também. Argentina, tá tendo um jogo aí. Não, tá 4 horas. Jogo, suspenso, jogo suspenso. Aí tem outra noite, Independiente e Platense. Copa Argentina. Jogos de hoje, né? Então tem os campeonatos europeus e principalmente aí a Série B à noite. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.